Pronto, Começou? tá gravando. Bom, vamos mostrar aqui o funcionamento do nosso código, né, no Lab Remoto, que é o grupo um. Sou eu, aqui o Gustavo, o Henrique, o João Pedro e o Luiz Felipe. Bom, aqui é a câmera, né, com o Python funcionando. Então, você clica aqui no um, o elevador ele vai para o 1, né, mostra o andar, posição, velocidade e temperatura. E ele funciona aqui todos os andares certinho. Bom, agora vamos ver aqui como é que tá no analisador lógico, né? Aqui, cadê? Aqui ele está recebendo o TX, né? O microcontrolador está enviando pro, pro computador, né? Então a gente pode ver aqui que tem um espaçamento de aproximadamente 100 milissegundos, né? Que era a requisição. E aqui a gente consegue ver o, os dados sendo enviados. Só que é melhor visualizar ele pelo HTML, então eu vou mostrar eles por lá. Ó, a gente não está conseguindo mostrar aqui, né, o SPI, porque a gente não conseguiu fazer a parte da matriz de LEDs, né, até então. E o RX ele funciona quando a gente clica nos botões, né, no caso. Não sei se vai dar para ver aqui pelo, pelo analisador lógico, é um negócio muito rápido, né? Mas beleza. Deixa eu mostrar aqui os dados chegando pelo HTML. Só que como ele está conectado com o mesmo do Python, eu vou ter que fechar ele aqui, né? Então, eu vou dar uma fechada nele aqui para abrir, né? Porque não pode usar os dois ao mesmo tempo. Aí eu vou dar um desconnect aqui só para pausar e a gente consegue ver aqui os dados chegando, né? No, no script aqui no, no serial, né? Deixa eu conectar aqui de novo. Bom, esse primeiro dado aqui seria o do andar, né? O de acordo lá com a máscara que está mostrada lá no, no roteiro. E depois a gente tem os outros valores aqui chegando, né? São 4 bytes diferentes aqui, né? O 74, 4CUB1, 74, 74, 4CUB1. Então, são os bytes aqui enviando do, do TX, né? Então, se a gente abrir aqui o MPLAB, a gente tem aqui o nosso código, né? Eu vou programar ele aqui no modo debug, né? Eu acho que já estava assim, na verdade. Tá, já tá dando running aqui. Deixa eu abrir aqui. Cadê o. Tem que vir aqui um. Cadê o watch? Aqui. Bom, aqui a gente consegue ver também os valores mudando, né? No caso. Então, por exemplo, cadê? No caso, né? O nosso elevador ele está no primeiro andar, né? A gente consegue ver aqui que o sensor RAW 1, né? Ele está zerado, identificando que o elevador está no primeiro andar. Aí o andar atual também está zerado, né? Porque o primeiro andar ele é zero. Então, cadê? Deixa eu ver se eu consigo. Fechei a janela sem querer. Deixa eu ver se eu consigo descer mais um pouco aqui. Daí a gente tem também os valores aqui da velocidade, posição também. Deixa eu fechar aqui o HTML, voltar lá para o Python, para a gente conseguir visualizar melhor.
Deixa eu voltar aqui pro nosso watch aqui. Então, olha, eu vou mexer nesse aqui, não, esse aqui. Eu vou mexer aqui, vou colocar ele, por exemplo, aí pro quarto andar. A gente pode ver aqui, ó. Deixa eu dar um pause no run e atualizar aqui. Aqui, ó. A gente pode ver agora que o sensor hall 4 que ficou mudado, né? E o andar atual agora está marcando né? Que seria 3 que referencia o número andar 4, né? Que vai de 0 até 3. Aí a gente tem alteração de novo aqui no valor da velocidade, da posição. Então a gente pode ver aqui que o código está funcionando e os valores estão de acordo com o que está sendo printado aqui, né? No nosso script em Python. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho de como é que está o código. Deixa eu abaixar aqui um pouco antes de falar da main. Eu vou vir aqui nessa parte do files, né? Eu vim aqui pelo CC que acho que é mais fácil de explicar também como é que tá os nossos periféricos, né? Eu vou explicar aqui como é que tá o CCP4, né? Que foi a parte que eu acabei ficando mais responsável. Cadê? Deixa eu vir aqui. Basicamente, o CCP4 ele está conectado no pino do encoder, que é o RA4, e eu coloquei ele, né, para mudar toda vez que tem uma borda de subida no formato aqui no modo de captura. Então é basicamente assim, ele vai usar o timer 1 para contar o tempo e demora de uma borda de subida para outra. Ixi, desconectaram a gente do laboratório. Ainda tá saindo o áudio certinho? Tá, tudo ok. Tá, daí ele calcula o tempo de uma borda para outra, né? Ele utiliza o timer 1 para isso. Então aqui também a gente pode ver o timer 1, que ele está com pré-escala de 1 para 4, e o período mínimo aqui a gente colocou para 16 microsegundos, né? A fonte de clock dele também é o clock interno dividido por 4. Daí na main, aqui na main, né? A gente tem uma função aqui que vai ver se a captura foi pronta. Aí a gente zera o timer, né? Para interferir na próxima leitura. E zera a flag também. Daí eu tenho uma variável que ele recebe o valor que está no CCP4, né, no registrador, que toda vez que ele dá uma flag, né, de que capturou, que chegou a uma borda de subida, o que esse registrador vai fazer é pegar o que está escrito no timer 1, né? Aí eu tenho uma função aqui chamada cálculo de velocidade, né? Que basicamente pega esse valor da captura e faz um cálculo e retorna esse valor. Então, eu pego o valor da captura, multiplico pelo tempo, né, que é o 16 microsegundos, né, que é aquele período mínimo do timer, e eu também estou multiplicando pela quantidade de pulsos que ele demora para fazer o percurso todo, e eu pego o tamanho todo e divido por isso, né? Então eu consigo ter esse valor da velocidade, né? Foi assim que eu acabei fazendo esse cálculo. Agora eu vou passar aí pro Luiz falar como é que tá o ADC aqui. Tá. Para o ADC, a gente configurou de acordo com o datasheet do fabricante. E primeiro a gente fez alguns testes, porque no lab remoto os valores estavam saindo diferentes, então a gente atualizou para ficar de acordo com o que era esperado. Na tensão de referência FBR, a gente usou uma tensão de aproximadamente 2,40 e 2,024 volts, fica no FR a gente 48. Pode voltar lá na DC, por favor.
E o clock source, a gente usa a frequência do oscilador dividido por 2. Aí, se você quiser dar uma olhada no código, tá, um pouquinho. Aí, basicamente, a gente declarou ali uma variável float. Aí, a gente usa o canal 2 do ADC, tá, de acordo com o que estava no roteiro. E a gente faz uma máscara, né, só para pegar os, os 8 bits, né, que é um inteiro. E a gente multiplica por 0,2, que é a resolução da ADC, resolução da nossa medição. E aí a gente tem a nossa temperatura. Beleza? Daí esses dados eles estão sendo enviados, né, pela comunicação forte. Cadê? Deixa eu só mostrar essa parte aqui. Então, a gente tem uma função também que faz o recebimento delas. E essa função ela está sendo chamada numa rotina de interrupção com timer zero, né, que está calculando o tempo, né, de envio dessa parte, que seria aqueles 100 milissegundos, né, que eu mostrei na análise hidrológica. Então, é, ali embaixo a gente tem uma função que está. Cadê? Deixa eu pegar ela aqui rapidinho. Eu acho que está em cima. A gente tem uma função que está basicamente. Era só clicar aqui com Ctrl, era mais fácil. Não, não é essa daqui não. É essa daqui, ó, que ele está escrevendo aquela matriz, né, de quatro valores, né, do último para o primeiro. Então aqui no envio, a gente está enviando primeiro o byte zero, que seria o andar, depois a posição, depois a velocidade, depois a temperatura, que é nessa parte do código. Bom, deixa eu voltar aqui os periféricos, né, para a gente falar um pouquinho de como é que está a configuração do Wort. Basicamente, a gente está usando a mesma frequência lá do, do que foi pedido no roteiro e a gente habilitou a interrupção, né? Então, qual vai ser a próxima parte que a gente pode falar? Bora começar a falar sobre o PWM. Tá. O WM é o CCP3, né? Nosso PWM, ele é dependente do timer 2, né? E o período do nosso PWM é de 512 microsegundos, que gerou uma frequência de 1,95 kHz e tem 10 bits de resolução. Nosso PWM está se iniciando em 0%, né? Para o elevador iniciar parado. E pode ir lá para o timer 2. No timer 2 aqui a gente iniciou com um pulse scale de 1 para 1, price scale de 1 para 4. O período, como já mencionado, foi de 512 microsegundos. E nós não habilitamos a interrupção. Nós colocamos só o Enable Timer. E é isso. Agora vou falar do código do PWM. É pra mim. Tá bom, deixa eu puxar aqui a main. Eu puxo aqui. Bom, primeiro Pode, de tudo é pode. receber o valor do andar pelo aplicativo do Python, né? Para isso eu usei essa função, que ele lê se tem algum dado na RX do Wort, grava o dado recebido na Wort com a máscara de 4 bits, né, que é 111, dá 7, para gravar certinho os últimos 3 bits na real. E aí ele grava esse andar recebido no andar selecionado, para essa variável não ser alterada durante o processo do controle do PWM. Eu utilizei ela, implementei ela com 8 bits. Aqui na main eu consegui fazer o controle do PWM. Nessa parte eu fiz 4 variáveis de HAL para pegar o valor do sensor HAL. E via debug a gente percebeu que quando o elevador está na posição do andar, esse sensor HAL vai para 0 e os outros ficam em 1. Então, para isso a gente começou identificando qual é o andar que o elevador se encontra, né? Se o HAL for igual a 0, o andar é igual a 0.
Se o hall for igual a 2, se for o primeiro andar, o andar atual é o primeiro andar, que está no caso considerado como 0. Se for o segundo hall que está ativado como 0, andar igual a 1. Terceiro hall, o andar igual a 2, que na real é o terceiro andar. E o quarto andar, ele é igual a 0 e a gente considerou no andar atual igual a 3, porque ele está trabalhando com isso. Se o Wort recebe 0, é o primeiro andar. 1, segundo andar. E assim por diante. E aí a gente também criou uma flag para, por exemplo, a gente entra no lobby remoto, o elevador está na metade, ou ele não parou certinho no hall, então ele não vai detectar nenhum hall. E ele vai ficar meio perdido, não vai saber o que fazer. Então essa flag aqui, ele seta a direção para baixo, carrega o PWM e coloca o elevador no primeiro andar para começar a iniciar. Se tiver certinho nos andares, ele não faz isso. E aí ele sobe a flag e essa condição nunca mais entra. Aí com o andar atual e o andar recebido pelo Wort, eu tenho como de fazer o set da direção. Se o andar atual for maior que o andar selecionado, a gente quer abaixar, então a gente coloca o dir para 0, set low. Se não, se o andar atual for menor que o andar selecionado, a gente quer subir, então dir set high. Essas variáveis aqui foi como debug, isso daqui a gente vai descomentar, que é o delay de 500 milissegundos que foi pedido. E aí, se o andar atual for diferente do nosso selecionado, a gente carrega o PWM em 40%. Se não, se o andar atual for igual ao andar selecionado, PWM zero. Quando ele chega, espera 2 microsegundos, que também está comentado para fazer o debug. E a parte do PWM é basicamente isso. Então, a parte da matriz de LED, dá para notar que o código está aí, só que nossos testes, a matriz não se comportou como era para se comportar. Aí por isso nós deixamos tudo comentado para não interferir no código final. Eu acredito que é isso, né? Tá, vou parar a gravação aqui então.